Bom, eu sempre gosto de iniciar minhas apresentações sobre segurança trazendo essa definição, que é uma definição relativamente recente, produzida pela Organização Mundial de Saúde, e acho que ela é muito significativa, porque se nós lembrarmos juntos da definição que existe da taxonomia, lá de 2009, ela basicamente fala, e esse conceito continua fundamental, na ideia de redução de riscos e de danos associados ao cuidado de saúde. No entanto, essa definição de agora, né, tem pouco tempo, já dentro da pandemia, ela é uma definição muito mais abrangente, muito mais sistêmica, muito mais ampla, e que vocês podem ver que ela envolve o conjunto de uma organização, ou eu diria, o conjunto mesmo de um sistema de saúde. Então não se trata apenas da ideia da redução de riscos, mas a ideia de que você precisa, para ter segurança, agregar culturas, agregar processos, procedimentos, comportamentos. E quero chamar a atenção de vocês que esse é um conceito que não estava presente na taxonomia lá em 2009, que é a ideia da redução da ocorrência do dano evitável. Então, a ideia da evitabilidade se torna um elemento central na compreensão da segurança do paciente. E eu, modestamente, ousaria falar do dano grave evitável, porque esse é o dano, é esse dano que produz internação em UTI, é esse dano que produz reoperação, esse dano que produz, inclusive, infelizmente, óbitos de natureza evitável. E aí, uma pergunta, que acho que é uma pergunta importante, o EHRA humano, né, que vocês conhecem, já completou mais de 20 anos, 20 e pouquinhos anos, e de lá para cá muita coisa tem acontecido e tem feito, e a gente vai abordar isso, mas por que a segurança do paciente continua sendo um problema? E acho que é importante comentarmos que segurança não é apenas uma questão de natureza técnica, ela também é, né? Protocolos, evidências científicas. No entanto, ela envolve outras dimensões que a gente pode colocar num campo sociocultural. A ideia de poder, né? A própria ideia de cultura organizacional e cultura de segurança, né? Aquela famosa e velha ideia do que sempre fizemos assim e para que mudar, então ideia de mudança. Então, isso é muito significativo. E a outra questão é que a segurança, como diz lá o Amalberti e o Vincent no livro, falam como um alvo em movimento. Nós não tínhamos Covid, né? Covid é alguma coisa que surgiu nos últimos anos. E assim como a Covid, outras condições de saúde, outras patologias e outras tecnologias também. Então, a gente resolve alguns problemas de segurança, a gente pode reduzir quedas, reduzir lesões por pressão, reduzir infecções associadas ao cuidado. No entanto, vão surgir novos, né, equipamentos, novas tecnologias, inteligência artificial, tudo isso também vai produzindo novas questões para a segurança. Aqui só para mostrar para vocês como um parâmetro importante, fundamental, para se pensar a segurança do paciente, pelo menos para a próxima década, né? Que é o Plano Global de Ação para a Segurança do Paciente, produzido, então, pela OMS, né? Então, a ideia de que a gente possa, de fato, você vê quantas questões são importantes aí, e eu vou chamar a atenção da meta, né? Atingir a redução máxima possível em danos evitáveis devido aos cuidados de saúde inseguros de todo mundo. Então, essa é uma meta central, uma meta completamente fundamental. Também mostrar a vocês aqui os 7 objetivos estratégicos, né? A ideia do zero dano evitável, e eu chamo a atenção do zero dano evitável, o dano grave, né? A ideia de um sistema de saúde que possa ter alta confiabilidade, né? E proteção dos pacientes o tempo todo,
a segurança de todos os processos clínicos, o engajamento de pacientes e familiares e capacitá-los para também serem protetores da segurança do paciente, né? Hoje também não dá mais para pensar em segurança do paciente sem pensar na proteção e na saúde dos trabalhadores da saúde. A questão de que a gente consiga aprender com os incidentes e toda a ideia de desenvolvimento de parcerias. Bom, aqui são as estratégias e combinadas com esses objetivos também. Tudo isso também tem lá no site do Proquadis, depois vocês podem olhar. Aqui o plano de ação dos Estados Unidos para avançar a segurança do paciente, uma iniciativa do IHI junto com a ARC. Então, as 4 questões centrais: segurança da força de trabalho, existência dos sistemas de aprendizagem, cultura, liderança e governança e o engajamento de pacientes e familiares. E chamar a atenção 3 elementos fundamentais: o cuidado centrado na pessoa, o engajamento, o cuidado em todo o contínuo de cuidados, né, continuidade, e a equidade em saúde. Eu gosto muito desse slide, ele sempre me acompanha, como os meus óculos deviam me acompanhar, e agora também estou sem eles, mas enfim, eu gosto muito dessa ideia de que a gente não olhe para um protocolo, que a gente não olhe para o núcleo, que a gente olhe para o todo na organização ou no sistema. Então, a ideia de um sistema de segurança do paciente. O que é isso? Primeiro, elemento fundamental: liderança focada na segurança. Claro, a liderança está focada em orçamento, está focada em sustentabilidade, está focada na clientela do ponto de vista de ampliar o market share, tudo isso. Mas ela precisa estar focada na segurança. A ideia de segurança psicológica, que é essa garantia de que a gente consiga, de fato, permitir que haja um espaço de liberdade, de falar sobre os erros, de falar sobre os problemas, né? Cultivar e apostar na sabedoria da linha de frente. A ideia de que cultura de segurança não é uma nuvem que se aproxima da organização, mas ela acontece principalmente pela implementação de práticas seguras e uma mensuração como a base da melhoria e a base de tudo. Bom, aqui só para comentar, não vamos ler item por item, mas enfim, avanços desde a criação do Programa Nacional. Então, citar o engajamento das entidades, o CONAS, a ANAP, a FBH, sociedades científicas, a criação da Sobrasp, a implementação de mais de 6 mil núcleos de segurança, até 2019 existia o Comitê de Implementação do Programa, enfim. E a ideia de que segurança do paciente é alguma coisa que começa a entrar na agenda da gestão, na agenda dos gestores. Aqui, enfim, um trabalho que nós fizemos como Sobrasp da demografia, mas mostrando que para as práticas serem implementadas, o plano de segurança ser implementado, a carga horária dos profissionais, o tempo de atuação do coordenador, o apoio da alta gestão, encontros com a alta gestão, reunião com membros do núcleo, reunião com as outras instâncias, comissão de óbitos, revisão de prontuários, comissão de farmácia e terapêutica. Aqui também, daquela organização que mensura seus indicadores de segurança, a carga horária do coordenador, dos profissionais, o tempo de atuação que esse coordenador tem e uma ideia de dedicação exclusiva do coordenador. Aqui mostrando rapidamente que o tempo ruge, uma iniciativa que eu acho que é melhoria pura e tem muito a ver com a ideia da criação do Programa Nacional e tudo isso, que foi o trabalho realizado e tem sido realizado nos processos colaborativos de melhoria, com foco na educação, com foco no aperfeiçoamento das práticas, no foco de uma comunicação regional. E aqui alguns dados que são dados completamente impactantes, não só pelo número de vidas salvas, mas como a gente pode ver na primeira tabela, com um número de UTIs com redução de pelo menos 50%, né? Enfim, então é um número muito importante. O número de UTIs que zeraram infecções específicas, a gente pode ver que infecção do trato urinário, infecção de corrente sanguínea, a pneumonia associada à ventilação mecânica.
E aqui falando um pouco de um elemento que a gente observa muita melhoria, muito progresso e tem tudo a ver com a segurança do paciente, que é a própria cultura de segurança e a avaliação da cultura de segurança com as suas 12 dimensões. Esse é um trabalho extraordinário. Não, desculpe, aqui os slides ficaram fora de lugar. Desculpe, peraí, pulou muito aqui, pronto. Isso. A gente pode observar rapidamente, para não comentar tudo, que entre as 12 dimensões avaliadas, a gente tem um processo de aprendizagem organizacional, melhoria contínua, que é importante, ações da direção, trabalho em equipe. Em compensação, a gente ainda tem um volume muito pequeno de respostas não punitivas aos erros, ainda uma percepção abaixo de 50% em termos da segurança, e muitos problemas ainda nas transições de cuidados. E aqui algo de importante, que é, de fato, a avaliação, e acho que essa é uma grande melhoria que ocorreu nos últimos anos, que a gente pensar não só em avaliar a cultura, mas usar isso como ferramenta de gestão, como uma ferramenta para a melhoria. Então, é importante que ainda muitas instituições já dispõem de dados, mas elas precisam, de fato, criar seus planos de melhoria em torno disso. E acho que um slide importante e fundamental, que é essa ideia dessa mudança da pergunta, né? De quem fez, quer dizer, quem é que estava envolvido na ocorrência de um incidente ou com dano ou sem dano, mas para o que se passou, qual foi a sequência de ações e por que aconteceu, quais foram os fatores que contribuíram. Eu vou voltar aqui porque tem 2 slides aqui que... Não, peraí. Ixi, já sei o que é. Pronto, peraí. Ok. 2 slides aqui que Giovanni me deu aqui de presente, que eu não queria deixar de mostrar, que é um trabalho em torno da ONA e que é também, eu diria, acreditação como expressão da melhoria, quer dizer, acreditação produzindo melhoria, mas como expressão da melhoria. 90% das organizações acreditadas no Brasil adotam os padrões ONA, né? 1.050 organizações já acreditadas, 6% dos hospitais, e vamos prestar atenção que ainda é um número relativamente pequeno ainda de hospitais brasileiros, mas o importante aqui é resgatar o quanto que isso tem expressão do ponto de vista de melhoria e do ponto de vista de leitos hospitalares também da mesma forma em que a gente já tem aí um percentual no todo de 13% dos leitos hospitalares já acreditados aí pela ONU. Eu já preciso encerrar, enfim, então vou encerrar e só comentar um pouco desafios e aprendizagem para os próximos 10 anos do programa. Então, a gente precisa retomar o comitê de implementação, alinhar a estratégia de qualidade e segurança às prioridades de saúde pública. Então, a gente quer melhorar a atenção especializada, reduzir filas de cirurgia, sabe, reduzir o número de amputações ainda por diabetes, enfim, número de pessoas fazendo diálise anos a fio, precisando de transplante por conta de um controle inadequado do diabetes e da hipertensão. E esses canteiros todos, essas áreas todas, precisam de estratégias de qualidade e de segurança. Tá? Aqui, para encerrar, eu adoro esse slide e, enfim, para dizer a ideia de que a segurança do paciente ela precisa estar na base da qualidade do cuidado, né? Ela não pode ser um programa especial. Agora vamos fazer segurança. Não, eu estou cuidando do diabetes, eu estou fazendo segurança. Eu estou fazendo um curativo, eu estou fazendo segurança. Eu estou fazendo um procedimento cirúrgico, eu estou trabalhando com segurança do paciente. E por fim, aqui com muito orgulho, apresentar já para vocês o Save the Date do Congresso da Sobrasp, 28 a 30 de novembro de 2024, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo. O nosso tema geral, construindo o futuro da qualidade e da segurança do paciente no ecossistema da saúde. Foco na experiência humana, governança e sustentabilidade. Deixa eu ver se tem mais algum. E aqui, meu agradecimento e os meus contatos, e eu consegui encerrar na hora. Obrigado.